uma lanchonete lá em cima, aí uma moça muito bem vestida, bonita, estava assim, ele em cima do balcão de comida, em cima daqueles banquinhos que rodam assim, em É, cima do eixo metálico, redondo. né? Doutor Bandier, eu, Olavo e Faridê. Aí ele pegou uma folha da salada, do prato da salada, e olhando para ela e rindo, né? Para a moça que estava almoçando. Aí ele comeu a folha e falou assim: eu sou turista, e turista pode tudo. Aí ela ficou rindo, simpatia dele, falou: não, já estou terminando, o senhor quer a salada? Fica. Aí ele puxou o prato da salada, tinha umas 2 rodelas de tomatão, assim, mais umas 2 folhas de alface, comeu enquanto esperava. Nossa. Aí a gente ia a Macapá, para voltar até no assunto do Olímpio, né? E nós fomos para o hotel. Aí tivemos muitas atividades lá, e para a festa, e a comunidade estava pulsando de muito sucesso mesmo. Aí ele fizemos oração ali, ele fez aquelas orações que eu nunca vi, Bahá'í nenhum iraniano ter aquela melodia que ele entoava. A entonação diferente, né? É, muito diferente. Aí ele tinha reservado passagem para Macapá. Aí ele, de repente, ele fazia oração, o Olavo, a Faridê, eu. Ele voltou. Ficamos 1 hora orando. E ele falou assim, desmarca a minha passagem, falou para mim, de Macapá, não tenho mais tempo, vamos embora. E veio para, não sei se foi direto a Vitória ou Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro, Assembleia Nacional, e foi embora e morreu lá no Equador. Equador, é. Sim, aí o Olímpio, ele queria mesmo ir para de Príncipe, né? São Tomé e Doutor Príncipe. Morragé, desculpa, Zé Carlos, doutor Morragé realmente tem tantas histórias, tantos episódios assim, que por onde ele andava era muito marcante. Leni, você conhece a Leni, foi pioneira aí Conheço. também no Amazonas, no Acre. Leni conta, ela foi uma das convidadas desse programa, uma graça de podcast. Ela Sim, contou um episódio muito interessante, que ela tinha assim, verdadeiro paixão e amor pelo Dr. Morragé, que ela sentia que ele protegia ela, assim, espiritualmente. Aí teve uma noite que ela sonhou, ela conta isso no episódio dela. Uma noite ela sonhou que o pai dela tinha morrido, mas o pai dela já tinha morrido. Aí ela vai e comenta com a Kátia, lembra de Kátia, também lá do Acre, aquela americana? sim, Então ela comenta com a conheço. Kátia, que eu acho que ela morava na casa da Kátia naquela época. Ela conta para a Kátia que sonhou com o pai dela, que o pai dela tinha morrido e tal, mas que o pai dela já tinha morrido. Aí a Kátia falou: vamos fazer oração para ele, porque talvez ele está precisando de oração, por isso que você sonhou com ele e tal. Aí no dia seguinte ela sonha outra vez, aí faz mais oração, aí depois vem a notícia que o doutor Morragé tinha falecido. Então ele teve um infarto, né, e faleceu. Então, quer dizer, a Sim, ligação dele espiritual com tanta gente é muito grande, né, Zé Carlos? demais. Eu tive o privilégio de estar na sepultura dele, lá no Equador, em Quito. Fui com o irmão do conselheiro, irmã do conselheiro Raul. Dona Está me dando Isabel, um né? pigarro. Isabel. Tinha 2 irmãs, uma é Isabel. É. Pois é, aí são 16 jazigos, um plano, um cemitério muito grande. No centro desses 16 tem o Dr. Bourraget. Tem uma história fantástica sobre isso aí. Eu mesmo, quando cheguei ali, a emoção foi tão grande que eu chorei muito. E a irmã do Raul, o conselheiro Raul, estava lá e me Ela, apoiou. Ah, ela acho foi que vou chorar. conselheira também, né? Foi. É. Então, ela contou uma história fantástica, que alguém, todo dia ali, alguém da comunidade vai colocar numa... Cada jazigo ali tem o doutor Ragier ao centro. 4 jarras metálicas de metal amarelo com flor natural. Troca todos os dias aquelas flores naturais ali, naquelas 4 jarras pequenas, elas ficam embutidas no piso, assim, Aham. de, de mármore, de granito e tal. Mas conta que um dia ela estava lá, entrou uma mulher, chegou ali chorando muito, parou ali no túmulo do Dr. Murragê e falou assim: quem é que está sepultado aí? Ela falou quem era o Dr. Murragê e tal. E ela falou: quando ela pôs o pé para visitar, conhecer esse cemitério, e ela era indiana, era da Índia, e ela sentiu uma opressão muito grande, uma dor muito grande, uma tristeza muito grande, e chegou ali e começou a chorar. E quando falou sobre ela, aí ela ajoelhou, fez umas preces e conheceu a fé, deram a mensagem da fé, ela se declarou Bahá'í.
uma indiana, que depois estava de visita por lá, voltou ao seu. Interessante, né? E Olavo, Importante falar você sobre o quer... Marajó, sobre Salvaterra. Nós ficamos 9 anos em Belém. Regina conseguiu transferência do trabalho dela, construir um posto do INSS lá em Stoure. Ela conseguiu transferência para ir trabalhar lá, manteve o emprego dela e eu ainda estava à disposição de tempo integral para o ensino da Isso fé. foi uma bênção, né, Zé Carlos? Foram 9 anos em Belém, de 75 a 86, e depois até 95, 18 anos entre Belém e Salvaterra, né? Do Marajó, Uhum. e Itaculá. Mas aí, fala, o Olavo entrou na história aí, que o Olavo tem muita história, né? Nossa, mano, nós viajamos no período do Risvan, aquele ensino em larga escala no Brasil todo, né? E aqui no Belo Horizonte, Vitória e no Marajó também. A Charla Peimani no barco Luz Verde e eu e o Olavo ali no Pará. Então, chegava a Convenção Nacional, quando a gente podia ir, que a gente ficava no período do Risvan todo, elegendo as assembleias locais, aquele monte lá, elegendo. É. E então, Charla, aí estava o mapa do Brasil, todo o Marajó, no Amazonas, onde ela ia, um monte de alfinete de cabeça vermelha lá, aqui, 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 aqui. Para ela voltar naquele lugar, ela tinha que se perder de novo, vai voltar onde ela teve. Mas te ensinou a pé ali, plantou a semente, sembrou semente de barral lá. É. E já tinha mais de 200 assembleias eleitas pela Charla por lá. E eu e Olavo que chegamos ao ponto, o acompanhamento do relatório para os conselheiros, Raul, mão da causa, 48 assembleias. Dessas aí, vingaram, eu lembro bem, vingaram até bem pouco atrás, em Belém, Iquaraci, Ananindeua, Bragança. Bragança fica a 5 horas de carro de Belém até lá. E no Marajó, Salvaterra, Soure e Breves. Abrimos em outras comunidades mais distantes, mas não vingaram. Não houve consolidação, comunidades aí. Olha, me lembro, eu, Olavo e o Lu, em Breves, ensinando, né? Aí, primeiro, tinha aquela declaração de lealdade ao governo. Tínhamos dentro do nosso manual de instrução de ensino, né? Para Então, garantir que a misturar gente com não, para política. garantir que a gente não era subversivo. Exatamente. Agora, veja lá em Breves, visitamos, então, se tem juiz na cidade, prefeito e delegado, principalmente delegado de polícia. Um delegado bravo, falamos com ele, eu, o Lu e o Olavo, né? Aí o delegado falou, muito importante a visita de vocês, pode ficar tranquilo. Nós ficamos hospedados no hotel do Alibaba, era um homem todo que tinha lá, um hotel, o melhorzinho que tinha na cidade, Alibaba. Aí ele falou, se qualquer vândalo atrapalhar o trabalho de vocês aí, imediatamente me procurem que eu vou dar um jeito na situação. Né? Ali não houve problema, não. Mas importante, a primeira declaração, nós estávamos, pessoas, quem são vocês? Na janela, 2 senhoras. Começamos a falar, elas são católicas, mas de um fanatismo horrível. E junto de nós parou um senhor negro, Leopoldino Europa Carneiro. Agradeço a Barrolar me dar memória para a fisionomia e para nomes de pessoas também, como se fosse ontem. Aí o Maravilha. Leopoldino, as mulheres não gostaram, não quero esse folheto de vocês, não, então devolveu, e ele falou, vamos lá em casa, e era perto. A maioria das casas naquela cidade de Breves aqui, é uma cidade grande, na rua da Curica. Curica é um tipo de papagaio, uma maitaca. É. Bom, ele, na hora da janta, vamos jantar. Aquele negro, ele foi jogador profissional do Clube do Remo, ele se declarou Bahá'í naquela noite, e a mulher dele, branca, muito maravilhosa, por um esteio da comunidade de Breves durante muitos anos. Que maravilha! Ofereceu a casa, o coração e tudo assim, que doçura, que maravilha. Ali, muita declaração naquela cidade. Aí o Olavo, vamos fazer um futebol. Compramos uma bola borracha grande, tinha 50 jogadores de cada lado do campo, era aquele bando atrás de uma bola só. E eu com um apito, uma buzina, e o Olavo no meio deles correndo também. Aí tirar fotografia daquela garotada toda, que coisa maravilhosa. Realmente era um período. O Olavo tem tanta história. Outro dia, como é que foi? Como é que o Olavo falava quando ele tinha umas expressões engraçadas? Mira, ele falava assim, seu Olavo, vamos almoçar? Tá, quando ele falou assim, bom, depois de muita insistência e pouca resistência, eu vou aceitar. Aí, os barrais que ingressaram lá em Belém, daquele time de futebol que eu jogava pelado com eles lá,
ingressaram. Olha, o Paulo, filho da dona Raimunda, onde você ficou na casa dele, eu estava viajando quando você passou lá. E ela recebeu também o Tom Araújo e o Gabriel. Se eu não estava, a Regina estava, ficavam lá em casa e às vezes na casa da dona Raimunda também. Mãe do Paulo. Aí, ó, Paulo, o Domingos Meirelles, você deve ter conhecido, um baixinho, invocado, toca violão, canta. Domingos Ele foi Meirelles, depois deixa eu falar um episódio do Domingos. Domingos foi para Manaus, na época que eu estava em Manaus. Domingos foi em Manaus, aí o Domingos tinha chegado em Manacapuru. Manacapuru é 1 hora e pouco de Manaus, ali pertinho. Aí Domingos faz uma ligação para a casa do Jairo pedindo mais dinheiro, porque ele ia precisar de mais dinheiro. Aí eu lembro que eu era tesoureiro. Aí eu falei assim, mas mais dinheiro, porque você mal começou a atividade de ensino, já está precisando de dinheiro. Ele falou, não, porque a água mineral aqui é cara. Eu falei, água mineral? Eu falei, você vai tomar água mineral, Domingos? Ele falou assim, claro, essa água daqui não presta. Eu falei, uai, de Belém presta. A de Belém era a mesma Ele passou um tempo de treinamento lá com o Sérgio Couto, em Salvador. Aí ele conta uma parada com o Sérgio que eu morri de rir. Depois eu tive lá Não, com o conta, Sérgio. conta. É lindo, é ótimo. Eles na hora de lazer, né? Depois do almoço, quem joga dama? De Belém, Domingos. Ele falou, não, eu não jogo, não. Eu não jogo, mas eu entendo mexer as pedras. Mas então entra aí, vem apanhar também. Jogou, o Domingos ganhou. Jogou outro, ganhou. Jogou outro, 3 seguidas. Aí ele falou, não joga, ele jogava e muito bem. Aí ele demoliu o Sérgio Couto. Mas ele depois foi para Benjamin Constant. E nessa época que eu fui, o conselheiro me levou num plano lá de músicos barrais de vários países, e ficamos 2 semanas em Colômbia. Ele falou, fica mais 15 dias aí, experiência do ensino lá em Colômbia, onde eu conheci o Instituto Ruri, né? Puerto Terrada. Aí, meu Deus, eu perdi o fio da meada agora. O alemão, o Alzheimer, passou por aqui, rapidinho. Não, você estava falando Eu chegar até o domingo. Isso. Está conectado com o Domingos Meirelles. Aí eu falei, olha, a mãe do Domingos está chorando muito lá em Quaraci, em Belém, quando tinha outra assembleia na grande, e quer que ele volte. Aí ele estava em Letícia, do lado da fronteira, Benjamin Constante, e Letícia, do lado da Colômbia. Né? Tabatinga, Letícia. Pois é, ali tem o Iquitos, do Peru, ali tem a Força Aérea Brasileira, o Exército, que é uma situação perigosa. O Domingos estava enrolado numa situação perigosíssima lá. Né? Então o conselheiro falou, não, você não pode ir lá, não, que corre risco de vida. Falei, mas a mãe dele quer que volte com ele. E aí passou o dia, quando eu fiquei na Colômbia, no Equador também, 1 mês. Aí ele, no dia de eu ir embora, ele falou, tá, você vai agora ao Peru, fica em Lima, na casa do conselheiro Camse, e falou, e você está liberado para ir lá com o Domingos, tenha cuidado, fica lá poucos dias, 3, 4 dias, mas no máximo, fiquei 1 semana lá, e consegui que ele viesse. Em Benjamin Constant? Benjamin Constant. Estava na fronteira, tinha lá o Salomão Zaguri, tive com ele lá também. Mas o Domingos não queria voltar, não? Não, ele tinha ganho um bocado de dinheiro, a situação perigosa que houve lá. Certo. Eu falei, a sua mãe está doente, está chorando, quer que você volta? E foi com muito curso, mas voltou. E quero lembrar de Olavo uma coisa interessante demais que ele conta lá, quando o senhor Olinga foi numa época que era um ensino lá, milhares e milhares de pessoas ingressavam na fé ali, né? E Olavo estava lá, ele ficou 13 anos em Colômbia, ele foi membro da Assembleia Nacional lá, e voltou para a Casa de Justiça 3 vezes. Uma das vezes ele foi à Terra Santa, e as outras 2 voltou pelo correio e tal, que era um instrutor de tempo integral, sim, mas quando, primeiro falar do que ele falou sobre o senhor Olinga, foi lá e preparando para uma conferência muito grande, mão da causa, o senhor Ria Canu também iria estar naquela conferência lá, de expansão, o doutor Mouranger também, e Olinga. Aí saíram um dia para naquele lugar chamado Puerto Terrada, Terrada. Aí ele tem o Instituto Ruri, tá? E aí ele começou a caminhar, o senhor Olinga não conhecia lá, vamos para essa direção aqui, vou lá. Aí o Olavo, não, mas vamos por aqui, o Olavo e mais alguns instrutores jovens com ele. Não, eu quero ir por aqui, senhor Olinga. E o tradutor traduzindo para o Olavo. Tá? Chegou lá na casa
Aí falou, meu Deus, o senhor, a mão da causa está indo para lá, direto na casa de um lugar bem simplesinho, né? Na casa de uma mulher muito, muito, muito perigosa, que não pode ele ir na casa daquela mulher lá. Aí ele estava preocupado com isso. E ele foi exatamente lá, senhor Olinga, e teve conversa tal, e aquela pessoa falando no idioma espanhol, traduzindo, sabia inglês, conversava com o seu irmão da causa Olinga, e falou, a senhora é Bahá'í? Tradutor. Ele falou, não, disse que não é Bahá'í. Mas por que a senhora não é Bahá'í? Porque esse homem aí não quer. A Por esse mulher homem era falou, Olavo. mas aí, o Olavo falou, ela tomava todas, uma pinguça danada e tal, e brigava, ela se declarou, faz a tarjeta dela, preenche a tarjeta, o cartão dela. Preencheu, aí o Olavo, que já era o coração aberto para o mundo inteiro, campeão de ingresso de milhares de pessoas, ele falou, Zé Carlos, nunca mais, todo mundo é Bahá'í, não tem que pensar que aquele tem problema, que tem vício, que tem isso, que tem aquilo. Não, é todo mundo. Agora, ele falou que teve uma lição, não vou, nome daquela pessoa, não pode falar, mas que foi um esteio daquela comunidade. Pois é, que Essa coisa, senhora, né? A gente e a nunca mão da sabe. causa dirigiu os passos dele para lá. Nós estávamos ensinando numa região perto de Manaus, ali, com Olavo. Aí nós recebemos um telegrama do seu Razi, que era do Comitê Nacional de Ensino. Envie nome da pessoa-chave. Porque tinha naquela época, tinha o nome de pessoa-chave, quem que era o. Aí o Olavo foi e falou assim: Padinha, responde para o comitê assim: para que tipo de fechadura? Meu Deus. Aí eu falei assim: Olavo, como assim? Que tipo de fechadura? Eles estão pedindo o nome da pessoa-chave. Para cada fechadura tem um tipo de chave. Que danado. Mas se a gente Ele for deu pensar, muita sorte. mas se a gente for Tem pensar, razão. tem sentido. Porque realmente Tem. pessoa-chave para quê? Se é uma pessoa-chave para convidar para reunião, é um tipo. Se for uma pessoa-chave para abrir a casa, para fazer reunião na casa dela, é outro tipo, né? Olavo era demais. Ele disse que quando foi à Terra Santa, voltar para a Casa de Justiça, a senhora Ruhia Nundia, quero fazer um convite para almoçar com ela convidou quem são membros de Assembleia Nacional. Aí várias pessoas, um deles, Olavo. No dia seguinte, falou, hoje vai almoçar comigo, quem é instrutor internacional? Olavo, mira, foi também. E depois, quem é membro disso, daqui? Eu sei que umas 4... Ela falou, senhor Olavo, o senhor não desconfia que já está demais? Não, senhora, eu não sou membro da Assembleia Nacional, sou. Eu não sou pioneiro internacional de Brasil, sou. Sou um instrutor de tempo integral, sou. Ela perguntou para ele? Ela perguntou para ele? Perguntou, mas perguntou numa boa, rindo. É claro, é Foi claro. motivo de todo mundo rir muito. Meu Deus do céu, ele era demais, né? Tem uma história do Mauro, de Vitória, lá em Manaus, com o Bruno, talvez você saiba essa história aí, que é muito engraçada. O Olavo, acho que estava ainda lá também, não tinha falecido. Mauro, quando chegou no primeiro dia lá, e falou, que isso, que aquilo, e o Bruno, que coquinho bonitinho, uma bandeja assim, umas frutas, não, cumã, sapotilho, isso, aquilo, um monte de bacuri, tal, e falou isso aqui. Aí o Bruno falou, isso é um coquinho docinho, igual mel de abelha, molinho, uma maravilha. O Mauro, quebrou a dentadura no meio. Era um coco de tucumã duro pra caramba. Sorte dele que tinha um Bahá'í iraniano lá, não sei que era dentista e era protético. Foi lá, vamos lá, acho que numa festa de 19 dias. Foi lá e colou a dentadura Oh, meu normal. Deus do céu, que coisa, né? E Hoje Mauro, tem notícia do Mauro, Zé Carlos? Tem, ele às vezes está em Vitória, é um cigano, tipo eu assim também, mas eu paro mais tempo no lugar. Ele está em Vitória e Belo Horizonte, que tem uma irmã dele que mora em Belo Horizonte, está em Belo Horizonte também, mas sempre com a maleta dele de folhetos, de material Olha, de ensino das crianças. essa nossa geração, sinceramente, se não existisse, acho que alguém tinha que inventar, porque realmente era muita figura carimbada, né, não, Zé Carlos? Deixa eu te contar uma do Jorge Guerreiro, lá em Macapá, ele foi para lá depois do Olímpico também, né? E como eleger uma assembleia? Reeleger lá na Fazendinha, fica a 20 quilômetros de Macapá. Macapá, estou me situando, que devo estar já pensando no Iapô. Aí fomos, eu e o Jorge Guerreiro, sei, um táxi, um carro, que lá não tem transporte público, não, é pequeno e
Tem que ter carro, todo mundo tem carro. A grana é da França, e os nativos lá são todos negros, e, pois é, mas é Macapá. Eu fiz confusão com Cayenne, pô. É tão perto que do Oiapoque foi para lá. Tá. Fronteira ali. Quero falar do Jorge Guerreiro. Vamos eleger. Lá dentro do Igapó é uma mata alagada, você conhece muito bem lá em Manaus, aqueles igarapé tudo lá. Tinha um barragem. Aí um outro barragem daqui foi remando a canoinha pequenininha, cabia nós três, no período do Resvan, né? Elegemos ontem Macapá, no outro dia Porto de Santana, agora o outro dia Fazendinha. Aí lá, Alveni, Barrai, muito bacana, a família toda Barrai, o pai, a mãe, a esposa e tal, remando para ir pegar o voto do outro lá, para ele ir para a reunião, lá dentro da mata alagada, chamada Igapó, né? O Jorge Guerreiro, já está chegando já. Não era muito longe, não, mas dentro da canoa, né? Aí eu falei, peraí, fica sentado. Ele quis levantar. Eu falei, não levanta, não, essa canoa pequenininha, isso vai virar, você vai cair dentro da água, vai até nós. Não, que nada, não sei o que tem. E foi, sabe, as pernas compridonas dele, né? A hora que você tiver, conversa com ele, você vai morrer de rir com ele. Aí ele foi, a canoa fez, pam, 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 caiu dentro. Ficou só com a maleta 007, com o material da eleição da Assembleia, a ata e tal, ali dentro, ficou com água até aqui, quase no pescoço. Sorte dele que ainda estava raso ali, né? Ficou todo molhado. Mas deu sorte que era raso, hein? E era raso. Se fosse fundo, ia com maleta e tudo. Pois é, e o espetacular lá no Macapá é a aldeia do Curiaú. Você deve ter conhecido alguém de lá, que foi membro auxiliar do Sabá, Sebastião Baixinho. Sim, claro, famosésimo. Pois é. Teve Olha, um casamento. quem foi o primeiro? Sebastião me convidou. Eu acho que eu estava com o Gabriel. Eu estava com algum outro instrutor aí. Ele nos convidou para um casamento em Belém, de um parente dele lá, mas eu não lembro agora se a menina era Bahá'í ou se o cara, o noivo era Bahá'í. Mas um dos dois do casal era Bahá'í. E eles iam fazer um casamento Bahá'í. Eu acho que foi até Gabriel, porque eu acho que foi Gabriel que celebrou o casamento. Aí celebrou o casamento, aquela festa, você sabe, né? Tem sempre as comidas típicas do Pará, né? Do Amazonas. Aí vão tirar foto para mandar para o Bahá'í Brasil. Bahá'í Brasil era aquele jornal da época, né? O noticioso da época. Osmar Mendes é que era o nosso editor-chefe ali, né? Osmar Padinha, quando tiver um casamento aí, manda notícia, manda relatório e manda fotografia, porque a foto ajudava, né? Sim. Aí o noivo e a noiva ficaram assim, se pousaram para a foto, né? Tiraram foto naquela época. Polaroid era o máximo, né, da máquina fotográfica. Revelava na hora. Revelava na hora. Tiraram umas 2 ou 3 poses ali com a Polaroid e depois nos deu para a gente colocar no relatório e mandar junto, que na época tudo era carta, né? Quando nós olhamos a fotografia, Zé Carlos, você sabe que no norte, aqui em Minas também, acho que aí no Espírito Santo também, era moda. Por exemplo, a criança já tinha uns 2, 3 anos de idade, aí os pais tiravam a foto da criança com aquele monte de lata de leite ninho para mostrar para a criança a quantidade de leite que ela tomou, né? O que o casal lá, a família do casal fez, é, cara? Encheu de garrafa de Brahma, de cerveja. Sim. O fundo, assim, igual o fundo aqui é livro. O fundo da foto era só garrafa de cerveja. Como é que vai sair no barraco? Aí quem que Osmar, que era um gozador danado. Mas nós mandamos assim mesmo. Teve um episódio em Juiz de Fora que o Osmar também passou mal de rir. Nós fizemos uma celebração, uma comemoração do Dia Internacional da Mulher. Enquanto eu estou contando isso, você vai lembrando de outras aí. E anotei mais um aí. Dia Internacional da Mulher, 8 de março, fizemos uma reunião em casa, convidamos o bairro inteiro, porque na época eu dava aula à noite e de manhã, e nós tínhamos uma lanchonete no bairro. E aí todo mundo conhecia a gente, dono da lanchonete e tal. Distribuímos convite, 500 convites. Nossa casa, a sala da nossa casa, não cabia 20 pessoas. Aí os barraios falaram, mas vocês são doidos? Fizeram 500 convites. Falei, papelzinho de jornal, todo mundo que ia na lanchonete recebia o convite para a festa.
fizemos um monte de coxinha, empada, salgadinho, que era o nosso negócio. Só apareceu os barrais, não apareceu nenhum contato. Mas tinha uma senhora que era vizinha, que ela até faleceu recentemente, ela falou que ia. E ela sempre falava que ia e não aparecia. Mas esse dia ela falou assim: mas eu garanto que eu vou. E aí ela também não apareceu. Quando era já assim, tipo 10h30, barraizada já. Era meia dúzia de barrais também, já tinha ido embora. Tinha comida para uma semana, né? Todo mundo levou salgadinho para casa. Aí a Vera, ela chamava Vera, bateu na porta, pediu isso já 11 horas da noite, pediu 1000 desculpas, porque ela fazia faculdade e ela não sabia que aquele dia ia ter prova. Mas a prova foi no último horário, então ela não podia sair da faculdade, tinha que esperar o último horário de aula para fazer a prova. Sim. Mas eu falei que vinha e eu estou aqui. Eu só estou aqui para justificar, me desculpe. Ela era vizinha, morava em cima da nossa casa, era um sobrado, né? Aí eu falei: não, Vera, pode entrar. Não, mas você já está 11 horas. Não, não tem problema, não, entra. Aí entrou, tomou refrigerante, comeu salgadinho, ficamos conversando. Ela falou assim: eu vou aproveitar e vou fazer todas as perguntas sobre a fé Bahá'í que estou assim pensando, porque as 2 ou 3 filhas dela eram aluno de Verônica de aula para criança. E elas, meninas, chegam em casa cantando oração, e quer que eu faça oração com elas, e como é que é isso, como é que é aquilo. A Vera saiu lá de casa às 1h30 da manhã e declarou Bahá'í. Aí Que maravilha. foi aquela alegria, né? Aí eu mandei um relatório para Osmar. Osmar, Juiz de Fora, a manchete era assim: Juiz de Fora celebra Dia Internacional da Mulher com 100% de declarações dos contatos. Ele Sim. ficou doido para ler o relatório, que maravilha! Olha todo mundo que foi na reunião lá de Juiz de Fora, se tornou Bahá'í, e mandamos foto da Vera e nós. Aí o Osmar, Sim. quando leu o relatório, só uma pessoa que declarou Bahá'í falou: Osmar, uma pessoa, mas só tinha ela de não Bahá'í, e declarou Bahá'í, é 100%. Sim. Eu dei uma de Olavo, né? Mas é isso. Sobre o número de convidados e panfletos que fez, lá em Curitiba, esse aí é 1981. Teve uma semana Bahá'í de Blumenau, acabei ficando, era planos lá do conselheiro também, estava servindo de tempo integral. Eu fiquei 3 meses lá. Você ainda Regina estava permitiu, nessa tinha época, você nascido ainda para morava TV. nessa época você ainda morava em Belém? Morava em Belém, então Uhum. tinha alguma coisa, como uma vez a Campo Grande, outra vez a Vitória, aqui, lugar ou Certo. outro, vai lá com o violão, e ele era encantado com a música da Bahia. Tinha que ter música Bahá'í, oriçada, tipo dos baianos, ele ama. É. Bom, lá em Curitiba, fiquei na casa de Raquel e Hamide. Tá? Então, tinha no centro, Palácio das Artes, um clube maravilhoso, 9.000 panfletos, muitos barrais de outros lugares, violão, o Kim, o Jaques Correia, do violão, lá, o gaúcho, né? É. Eu, o Vitor Pomar, e distribuímos aqueles. E tinha mais, mão da causa estava lá, doutor Burragê. Foram 9.000, onde tudo, onde para, naquela praça principal de Curitiba, onde fácil para todo mundo ir de ônibus. Foram 5 pessoas, mas as 5 se declararam, sendo dessa aí uma jornalista. E a maioria era tudo muitos barrais, instrutores e da comunidade e tal. E ele fala: a gente aprendeu, aquele que vai mesmo é aquele que a gente pega ele lá fora na mão, assim, vamos, arrasta ele para lá, mesmo amigo da gente e tal. Esse negócio dos convites daquela época era sério. Estou lembrando de uma história fantástica sobre Dona Leonora. Teve uma escola de verão, não sei se era verão ou inverno, mas acho que era verão, na Grande Vitória, um lugar chamado Cali, Centro de Aperfeiçoamento do Líder Rural. Grande, Eu tem tava espaço. nessa escola de verão, nós fomos com o ônibus de Belo Horizonte. Exatamente. Então, você vai lembrar o que aconteceu com a Dona Leonora. Ela ia chegar à noite, o ônibus dela, por algum motivo, atrasou. O Razi, parece que era o coordenador da escola, e eu fui com ele à noite. É igual um sítio, uma fazendola, assim, tem um mata-burro, uma porteira e o asfalto lá embaixo, meio longe, 500 metros. Escuridão total, não tinha posteamento de luz nos postes, não.
E demorou. Aí a festa de inauguração, de abertura lá, rolou. Uma alegria, muito bem, cantorias, música, teatro, isso, aquilo. E Dona Leonora, eu fui outra vez com o Razi, nada de Dona Leonora, para ver, às vezes, ela, o ônibus está passando por lá, mas o ônibus saindo de Belo Horizonte, quando era quase meia-noite, aquela festa foi até muito tarde. Chega a Dona Leonora com um buquê imenso de rosas vermelhas, devagarinho, e a perna sangrando, a canela sangrando. Ela passou pelo mata-burro, enfiou o pé num buraco daquele, dos paus do mata-burro. Tempo de quebrar a Então, perna. vimos aquilo. Foi muito em tempo de quebrar a perna. Foi muita gente chorando e apavorada, e depois cantamos Allahu Akbar. Aí a festa virou festa de novo, mas morremos de pena dela, foi logo socorrida. Veio naquela escuridão, sozinha, tá ali. Que coisa, né? Nesses tempos que eu morei em Belém, uma única vez ela apareceu lá. Era uma casinha, primeiro, onde o senhor Raul falou, você vai morar aqui. Casinha de madeira, colada numa outra assim, e sim, Dona Leonora passou lá, eu estava, sei lá, viajando a ensino, não sei para onde, mas ficou lá com Regina uma noite, passou no outro dia esperar navio para ir para Manaus. Para Manaus. E uma que envolve o Gabriel. Mas deixa eu contar, você falou do Calir. Eu guardo dentro do livro de oração essa fotografia aqui, ó. Isso sou eu, fantasiado de mulher, num baile à fantasia que teve lá no Calir, nessa escola de verão. Dona Guite me emprestou uma peruca, Gilda me emprestou uma camisola e tinha um bonequinho preto. E o filhinho que eu estava fantasiado de mulher, né? E uma outra pessoa, que foi a Pink, a Zuma, fantasiou de homem. Então, nós éramos um casal. Ganhei o primeiro lugar no baile à fantasia, no Calir. Que danado. E era uma choradeira quando acabava aquelas escolas, para a gente ir embora, todo mundo chorando. Muito triste. Ninguém queria ir embora, né? Aquela de Jandira também foi marcante. Eu quero lembrar de uma história fantástica. Pode falar. De vez em quando, sua imagem está travando. Já destravou, já destravou. É a internet. Tá aquele dia também estava assim, a internet aqui eu tenho só lá 2 semanas. E não mas está ótimo. Legal. Mas está ótimo, está ótimo. Estou de mudança para aqui. A casa, eu estou na limpeza ainda, morcego tinha tomado conta. Semana que vem, Regina está chegando. Magno, meu filho, você já falou, já fiz a propaganda desde pequenininho, né? Magno e a esposa e as 2 filhas dele são gêmeas, 14 anos de idade. Eles vêm a história do Magno, deixa que eu conto. O Magno era o seguinte: nossos amigos aí que estão nos assistindo, Zé Carlos, saindo comigo para fazer ensino. Naquela época, nós tínhamos um álbum, né? Que ensinava um pouco da vida do Bar, de Abdul-Bahá, de Bahá'u'lláh. E era um álbum, a gente ia mostrando. Aí, quando eu postava a foto de Abdul-Bahá, aí Zé Carlos, este aqui é o filho mais velho de Bahá'u'lláh, chamado Abdul-Bahá, é o nosso centro do convênio. E contava um pouquinho de Abdul-Bahá e passava a página, aí vinha a foto do Magno. Era o filhinho dele, que tinha 1 ano e pouco. Uma gracinha o menino. Aí ele falava, e esse aqui é o Magno do meu filho. Eu falei, pô, Zé Carlos, Zé Carlos, o Magno hoje já está um homem bonito, né? 46 anos. Puxa As filhas dele têm gêmeas de 14 anos. Que beleza. É o que nós agradecemos. Eu e Regina agradecemos muito a Bahá'u'lláh. Nossos filhos foram realmente uma vida de bastante sacrifício material. Tínhamos o suficiente para a alimentação bem frugal, principalmente lá no Marajó, mas lá tudo muito mais barato do que em Belém. Muito peixe, caranguejo e frutos e carne de búfalo, muito mais barato. E, bom, a gente ficamos 9 anos lá no Marajó e 9 no Belém. Mas o que agradecemos a Deus, a Bahá'u'lláh, nossos filhos captaram a centelha da fé, do amor a Bahá'u'lláh, do serviço à causa. Como agradecemos, são 5 filhos, 4 meninas e o Magno, o primeiro é mineiro, igual você, nasceu na Santa Maria do Suaçuí, estou fazendo a propaganda dele agora. Ele era magro, esquelético, jogava bola. Hoje ele está gordo, mas está se policiando agora com 46 anos de idade. Toca violão muito bem, compõe músicas barrais.
lindas, e canta. Há muitos anos, Tarrerê, minha filha, falou: papai, pode parar de tocar esse violão velho seu aí, essas músicas velhas pé sua. O Magno toca muito melhor e canta melhor. Eu falei: ah, é? Mas agora a hora que tem que ficar na plateia é a velha guarda que vai lá e ajuda a oriçar. Exatamente. Agradecemos a Barraula isso aí. Todos eles estão casados, principalmente com Barrais, boas pessoas. As 4 meninas, a última que está em Portugal, a Mariana, tem 5 filhos, casada com um português. Ele não é Barrai, mas é uma pessoa fantástica de ouro, leva ela para as reuniões, distante 1 hora e meia de carro, em outra cidade, mora lá no outro interior de outra cidade. E agradeço. É uma Temos 13 benção. netos. Quantos netos? 13. Puxa vida, eu sei nenhum. Porque a Mariana, eu vou te dar uma meia dúzia do meu lá, leva você. Olha, A Mariana de Portugal mas tem 5 filhos. Os netos mais velhos têm 20 anos, outro 18, 16, e vem a escadinha lá. eu acho Cada que um nasceu num lugar diferente. Magno nasceu em Minas. A gente já morava em Belém, mas veio nascer lá em Santa Maria do Suaçuí, perto de Governador Valadares. Tem um cunhado de Regina, que é médico, é dono do hospital lá, nasceu lá. O segundo tem que escrever um filme do nascimento da Fatimê. O Magno tinha 3 anos, saímos de Belém, a Regina, daquelas pioneiras, tipo do oeste americano. Não, eu vou, está na hora de nascer, médico proíbe viajar. Vai nascer no caminho. Não, não vai, então vamos embora. De ônibus, de avião, não vendem, não deixam embarcar no último mês. Vai nascer a criança. Magno com 3 anos, deitado no colchonetezinho assim, na primeira cadeira, atrás do motorista, tinha um corte assim de baixo, um latão fechando, dá para pôr ele ali debaixo no colchonete, que dormia ali. E nós com os pés em cima dele e a Regina com a barriga desse tamanho. Só tinha o Magno, né? Já com 3 anos de idade. Aí, 11 da noite, embarcamos. Quando foi meia-noite, 1 hora, ela relaxou, começou, eu falei: agora, se eu te falei, eu fiz um curso de parteiro para precisar, né, fazer o parto dentro do ônibus. São o quê? 58 horas, 60 horas de Belém em Belo Horizonte, naqueles ônibus quadrados sem sem nada. ar-condicionado, É. direitinho da Transbrasiliano, da Itapemirim, horrível. Pois é. E uma bagagem que era o tamanho de um caixote de isopor do E aí tamanho de uma mesa. nasceu aonde? Espera aí, morando em Belém, né? Nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Quase que nascia dentro do ônibus. Quando chegando ali, ela, vai nascer. E os motoristas têm lei que obriga, ele tem que saber fazer parto. Eu perguntei, ele falou: eu não sei. Falei: mas eu me preparei, eu mesmo vou fazer o parto. E outra mulher lá, eu sou parteira, eu te ajudo. Tá, levamos todo o material, pano, lençol branco que precisar usar, e tesoura, álcool, para dizer tudo. Eu ia ser o médico, o operador. Bom, quando chegou o dia amanhecendo, 8 horas, 9 horas, tinha um lugarzinho, que hoje é cidade, só tinha meia dúzia de barraca, um tal de Açailândia, nome de açaí ainda. Aí vinha a Imperatriz. Chegamos, paramos um carro da Polícia Rodoviária Federal. Aonde é o hospital? Vão com a gente. O cara falou: eu não sei onde é o hotel, não sei onde é o hospital. E a primeira viagem que o homem está fingindo naquela rota, aquele dia lá. Aí a Polícia Federal, aquele buicão, aquele carrão da Polícia Federal, haja tirar caixa de peixe salgado, polpa de bacuri, de muluci, de açaí, de tudo. Nossa Senhora! Um violão dentro do estojo grandão e um mundo de mala, de roupa e tudo mais, da outra que vai nascer. Aí o povo do ônibus, tudo ajudando a gente a descer. Olha, saiu de Belém 11 da noite, agora era 7 da manhã, está nascendo. Aí o policial levou direto, deixou os 2 policiais, deixou a Regina no hospital, me levou num hotel mais ou menos perto, deixei aquela bagagem imensa na portaria do hotel, e ele falou: toma conta desse aí, não pode subir nada desse homem não, as malas, aquele monte de trem lá. Aí voltei no hospital 20 minutos depois que ele já tinha nascido. Ela teve 5 filhos, tudo parto normal, sem problema, graças a Deus. Ficamos 10 dias ali. Mas isso foi quem, Jacá? Fatimê. Fatimê. E o terceiro? Sim, era lá. Aí a Fatimê não acabou ainda não. Tinha que ficar no hotel, tinha que pagar. O dinheiro acabou. Aí ia inaugurar uma churrascaria de um mineiro lá, muito, muito bacana, de estilo colonial. Procurei alguém para tocar junto comigo, uma seresta e tal. Um cara tocava saxofone, era gerente do Armazém Paraíba, um gigante. Aí ele ajudou. E a esposa, nós ficamos 10 dias lá. A esposa dele, que era uma moça nova dos 30 anos,
lavava as fraldas, nessa mordomia que tem hoje, não era tudo de pano para lavar e tal. Ela lavou as fraldinhas do neném que nasceu e do magro e tudo. Aí fomos na Secretaria de Cultura do município, o homem com muito mais vontade do secretário, fala, tudo quanto é música é maconheiro, cachaceiro, mentiroso, vagabundo. Então não quero o seu material de som. Não, vai hoje lá, você canta a música do Nelson Gonçalves e do Altemar Eu falei, eu sei isso tudo aí. Então vai lá, se eu te agradar, eu te empresto o som para você tocar na churrascaria do homem. Emprestou, eu toquei tudo que ele queria, ele cantou, eu toquei. Aí fomos tocar. E esse cara do saxofone, o gerente lá, que anjo que apareceu na nossa vida. Era lá, hein? Aí toquei lá uns 4, 5 dias na noite, inaugurou, e quem estava lá era eu, e Regina, que canta bem melhor que eu, não podia que estava lá de neném novo, né? Mas aí apurei o dinheiro para efetuar a viagem. Que coisa, hein? Que coisa. Então, Magno nasceu em Minas, Fatimeiro lá em Imperatriz, do Maranhão, Tarrerê em Vitória, só para nascer aí, Mariano em Belém, e Jamilena, Ilha do Marajó. Que Cada coisa. um no lugar. Zé Carlos, esse episódio que você contou agora realmente retrata o que é a vida de um pioneiro daquela época. Hoje, né? Hoje tem muita mordomia, tem muita orientação, tem muita instituição, tem agência, tem um monte de coisa amparando os pioneiros. Eu também não fico muito atrás, não, porque o Raul, que é o mais velho, nasceu em Manaus, o Renê, que é o do meio, nasceu em Juiz de Fora, e o Rafael Olinga nasceu aqui em Mojimirim. Então, e Verônica é do Pará. E Verônica é paraense e eu sou mineiro. Então, quer dizer, a comunidade Barra é assim que cresce, né? Mas, Carlos, nós sabemos, nós dois nos conhecemos, nós sabemos que uma semana para nós aqui ficar contando história é pouca. Nós não apresentamos você quando começamos. Nós também não vamos despedir de você. Então, as palavras finais desse nosso episódio, que você nos honrou muito com a sua presença, com essas histórias maravilhosas. Espero que todos os espectadores tenham aproveitado e bebido dessa sua experiência sem ter passado pelo sufoco que você passou, né? Não. Então, fique à vontade. O sufoco hoje, por eu entrar online contigo, foi um sufoco. Né? Não, mas tudo assim. Pode dar. Mas, aproveita e dá com sua permissão. Pode falar. Só, por favor, tem algo que envolve o Gabriel. Eu tinha anotado aqui, 3 minutos, não é mais do que isso aí. Não, por favor, fique à vontade. Não, tempo está tranquilo. Na cidade de Bragança, lá em Belém, no Pará, você, por exemplo, eu estava viajando para o ensino na cidade de Bragança, 5 horas de ônibus para lá. Não tinha um navio que ia para Manaus, você, o Tom, a dona Leonora, o Gabriel, que tinham que passar por lá para ir para Manaus, tinha que esperar. E a nossa casa era o ponto de apoio lá para ter onde dormir e não morrer de fome lá no meio do caminho. Lá. Bom, eu estava para Bragança, abri a comunidade lá. O Domingo estava junto comigo. Aquele Domingo baixinho lá, que já falamos sobre ele hoje. Né? Ele voltou para Belém e continua lá em Belém. Bem, aí aconteceu algo terrível lá em Bragança. A cidade estava em um estado de sítio. Um homem havia matado um policial, tinha matado um homem importante lá, dono da lanchonete da cidade. Zé Carlos, só contextualizando, Bragança, naquela época, era uma cidade muito violenta. Sim, era muito violenta. O Carlos Alberto esteve lá comigo, ele foi exorcizando uma mulher com folheto assim. Isso é outra história, vou voltar lá para o Gabriel. Aí eu fui para o Hotel Central, um hotel antigão, construção antigona mesmo, né? E fiquei só um dia. Aluguei uma casa no bairro Operário lá, e muito mais barato, para economizar, para até os fundos da fé, eu e Domingos, fomos lá para aquele outro bairro. Eu sei que daí uns dias, 2 dias, o Gabriel Marques, filho, chegou lá em Bragança. Teve em Belém, a gente falou, até ensinando lá para Bragança. Ele foi lá. Quando ele chegou, aconteceu tal coisa, aí ele tem que fazer um parênteses, vir aqui, aí ele veio a mim. Quando ele chegou, estava lá na casa, depois do almoço, onde a gente alugou para ficar, ficamos 2 ou 3 meses lá,
para ensinar a fé, abrir a comunidade bem e tal. Ele me abraçou e desabou a chorar. Chorou demais, me abraçou, falou, graças a Deus que você está vivo aí. Falei, o que que houve? Falou, foi lá no hotel e ele falou, olha, foi na polícia, ou não, na promotoria, em algum lugar público lá. Ele falou, o seu amigo, como é que era ele? É um barbudo, assim, deve ter uns 30 anos, por aí. Falei, mais ou menos, branco e tal, Ele estava com um violão, estava, uma mochila, sim, devia estar com a roupa dele e tal. Pois é, você vai reconhecer o corpo dele lá No não sei que lugar necrotério. lá, No porque ele foi necrotério. morto, enforcado. Enforcado essa noite aqui, no banheiro do hotel que eu estava. Nossa Senhora. Mas isso eu acho que tinha uma semana, acho não, tinha uma semana que eu estava lá. Eu saí, aluguei e fui para lá. Nisso, o padre de lá, não vou falar o nome dele não, era um italiano, que estava perseguindo a fé, vendo a gente, eu e o Domingos falando sobre a fé, dando folheto e tal, um pessoal do grupo de juventude da Igreja Católica, e eles já tinham falado mal. E tinha a rádio, que alcança até o Marajó, a rádio difusora de Bragança, tem um alcance muito longe. Falando, esse pessoal é do anticristo, é do demônio, não recebam eles, não sei o que tem e tal. Aí eu aluguei a casa, fui para lá. E eles pegaram esse camarada aí, que tinha todas a aparência Característica do que eu sua. tinha, e enforcaram ele lá no banheiro do hotel, pendurado numa viga que tinha lá e tal. O Gabriel chegou, pergunta ele, levanta essa lebre aí com Que ele, o Zé coisa. Carlos falou tal coisa. A cidade violenta demais. É. Até o ponto que um dos prisioneiros que eles soltaram, naquela semana que o policial tinha matado, aí eles reverteram a situação, pegaram o policial, os bandidos e tal, e de faca. Saiu isso no jornal, eu guardei isso muitos anos, depois acabou, sumiu tudo. Esse elemento perigoso, a cidade está numa cidade, coisa muito maravilhosa, muito maravilhosa, espiritual e perigosa. Um homem que era sapateiro, consertando sapato na beira do rio, Caetés é o nome do rio lá. Falou, olha, me admiro muito de vocês. Aí chegou a Regina Semana, chegou o Jaime, os jovens Barrais, professores Barrais, Sim. e para ficar uma semana lá com a gente. Aí ele falou para nós, admiro a coragem de vocês. Para nós, não é coragem nada, nós estamos ali por amor a Deus, a Sim, Barral. claro. Aí ele falou assim, porque eles mesmos, da Assembleia de Deus, há pouco tempo sofreram perseguição tão violenta que bateram neles, jogaram ele dentro do rio Caetés. Um chegou a morrer e outro falou, exatamente, era uma Que coisa, né? perseguição muito grande da Igreja Católica. Pois é, isso tudo por amor a Deus, né? Como é que pode, né? Pois é. Telefonei para a dona Leonora, que estava morando em Juiz de Fora, né? Conselheira, e era naqueles telefone público, uma cabine ou duas só ali, todo mundo está ouvindo, todo mundo está falando, gritando e tal. É, Aí ela falou, aí só eu ouvi. O que eu falava, eles ouviam. Eu falei, tem uma sim. situação aqui assim, foi no horário onde tinha quase ninguém mais lá, de noite. Ela falou, olha, nós temos que respeitar as autoridades civis constituídas, mas os da igreja a gente tem que enfrentar. Você vai falar com o padre, leva um livro Bahá'í para ele. Eu tinha lá, Cristo e Bahá'í lá. Perguntar a ele, você conhece a fé? Porque se falou na igreja, outras pessoas já testemunharam, que se declararam o Bahá'í. Eu vi ele falar isso mesmo. Para ele parar imediatamente, porque se ele não parar com isso, nós vamos processar. A palavra da conselheira Leonora falou. E assim eu fiz. Ele ficou muito diferente. Eu falei, o senhor, o que conhece? Nada, eu li o folheto. Mas como o senhor fala? Está falando tão mal. Somos representantes do anticristo. De Deus. Não pode. Ele parou. Que coisa. Ele parou. Tem muitas histórias assim, né? Mas aconteceu também fatos que aí o pessoal que se quiser saber, nós tivemos o 10º episódio da primeira temporada desse programa. Eu relato um episódio que aconteceu conosco em Fonte Boa, também assim de perseguição. A cidade, o padre, o pastor e o prefeito decidiram não vender comida para nós. Nós ficamos lá, ia para ficar lá 3 meses. Nós também alugamos uma casinha lá. E Sou Salomão Zaguri, era Sou Salomão Zaguri, Lia Fadigas, lá de Salvador, e eu. Nós 3 morando na casa e a cidade não vendia. Cidade, fala cidade, né, Zé Carlos? Mas é uma grande vila, né?
decidiram não vender comida para nós. Aí a história, quem quer saber o resto, tem que ir lá no episódio 10 da primeira temporada. Mas, Zé Carlos, nessa, como eu disse, que nós não apresentamos nem despedimos. Qual o conselho que você daria? Porque a gente recebe muita. Eu sempre falo isso, em todas as temporadas. Nessa 9ª temporada não vai ser diferente. Pessoas escrevem perguntando o que eu tenho que fazer para sair de pioneiro. Porque essa vida sua, que é um pedacinho só que você relatou com Regina e as crianças, a história toda, é uma história de muito amor, de muita coragem também, porque tem que largar uma vida que aparentemente é estável por uma vida de aventura, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas só acontece coisa boa, de fato, né? Qual o conselho que você daria? Oi? Um recado de Dona Leonora para o instrutor daquela época. Hoje não tem mais isso aí. A gente, Olavo, você, eu, a gente estava no Nordeste, no barco em Manaus. Vocês moravam dentro do barco lá, eu me lembro. E a gente andava muito a pé no Marajó e numa outra região lá da Vigia, lá no Pará, para levar para comer aveia, pepino e ovo cozido. Dona Leonora falou, por quê? O pepino, além de alimentar, mata a sede. Tinha lugar que a gente ia quase beber água, onde o boi pisou e fez um buraco ali, tem água para mais ou menos limpar assim e beber. E a aveia, fácil para alimentar também, e o ovo cozido, que aguenta tranquilamente 24 horas, mesmo lá no clima quente, leva uma meia dúzia, uma dúzia, que não tinha onde, tem lugar lá que não tinha onde comer, o que comer. A gente ficava na casa dos ribeirinhos, pescava às vezes de dentro de casa mesmo, lá em Benjamin Constante, Tabatinga, no Amazonas todo, no Pará também. Para eleger tinha que ir numa canoa, os barrais mesmo levavam, a gente mesmo ia remando, eu, o Olavo e o Lu. Então, o conselho para levantar para pioneiro é estar realmente convicto que eu estou servindo a Deus, a Bahá'u'lláh e a humanidade, e não temer a nada. Uma vez eu sonhei, há muitos anos, naquela época lá, com Bahá'u'lláh, e eu, nessa época, quase quando eu cheguei lá, 78, falei, eu tenho medo. Eu nunca tive medo de nada, mas tenho medo de. Ele falou, não tenha medo, abra a boca e fale. Eu fiz isso. Então, o conselho é esse, né, Zé Carlos? Zé Carlos, você sabe, a gente pode ficar aqui de fato uma semana, mas olha, muito obrigado. Obrigado. Desculpa se eu transgredi tanta coisa desde a entrada. Que é isso. Você deixou de dizer muita coisa que eu sei, mas que, de fato, a gente tem um tempo de certa forma, limitado, né? Mas essa sua vida, que Deus continue te abençoando, te dando saúde, a você, a sua família maravilhosa. Muito obrigado mesmo, viu? Um beijo. Se puder deixar eu encerrar cantando só com a voz que está embarcada aqui, uma oração que durante anos eu caminhando aqui a pé, 10 anos, para lá, para cá, 1 quilômetro, voltava à noite com a lanterna, ó Deus refresca e alegra o meu espírito. É uma melodia que eu fiquei encantado, agradeço a Bahá'u'lláh que mandou essa melodia. Por favor. Sem o violão. Ó Deus, refresca e alegra meu espírito, purifica meu coração, ilumina meus poderes, em tuas mãos confio todos os meus interesses. És meu guia e meu refúgio, não mais se apossarão de mim a tristeza e a ansiedade, e sim o contentamento e a alegria. Ó Deus, jamais me entregarei à aflição, nem permitirei que os desgostos me atormentem, ou as coisas desagradáveis da vida me inquietem. Ó Deus, és mais meu amigo do que eu sou de mim mesmo. Dedico-me a ti, ó Senhor. Muito obrigado, Zé Carlos. Muito obrigado mesmo. Um beijo bem grande para você. Obrigado. Nós é que agradecemos. Tchau. Tchau.